Presencia de algo que venga Evo al Ministerio de Educación. Yo me siento discriminado, marginado. ¿Por qué no me invita a la Casa Grande del Pueblo y no a Evo? La marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo, a todos os sectores sociais. A gente nunca escondeu de ninguém que o La Base Brasil, assim como o seu homônimo espanhol, é um programa de esquerda, com posições de esquerda, e que pretende dialogar com quem se identifica como sendo de esquerda. Mas isso não significa que a gente não aponte erros e contradições da própria esquerda, como, aliás, a gente já fez por aqui. Por isso, o programa de hoje vai analisar um fenômeno surreal, a luta fratricida entre o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia e principal líder do movimento ao socialismo, o MAS, e o presidente do país e seu sucessor, Luiz Arce. Não é a primeira vez que um líder político e o seu sucessor rompem uma aliança. Aliás, isso sequer é privilégio da esquerda, acontece muito mais do outro lado do espectro ideológico. Poucos anos atrás, o rompimento entre o Lenin Moreno e o Rafael Correa no Equador, por exemplo, levou a uma crise política sem precedentes nos últimos anos. Os mais velhos também vão se lembrar do conflito que chegou a gerar um confronto armado entre China e União Soviética, dois estados socialistas em plena Guerra Fria. Mas poucas vezes uma ruptura tomou contornos tão dramáticos como que a gente vê hoje na Bolívia. Já tem gente falando, pasmem, em risco de guerra civil. A crise entre Evo e Arce envolve muitas camadas, como a gente vai ver no programa de hoje. Divide setores populares, envolve interesses políticos e até econômicos e, claro, tem o dedo de quem quer derrotar o projeto de esquerda. Até os militares e o judiciário foram envolvidos diretamente na briga, que nos últimos dias tomou dimensões inéditas, com o Evo liderando uma marcha contra o governo do Arce com destino à La Paz. E olha que não foram poucas as tentativas de mediação para evitar isso, inclusive com o esforço de chefes de Estado e líderes políticos no peso de Raul Castro. Mas nada funcionou. Os mais sensatos, como o ex-vice-presidente da Bolívia nos governos do Evo, o Álvaro García Linera, seguem apelando por uma saída negociada. Quem sabe até envolvendo um terceiro nome que representasse a unidade na eleição presidencial do ano que vem. Mas até agora nada funcionou. O Evo, cego de ódio, e o Arce, aferrado ao poder, tem protagonizado um dos capítulos mais bizarros e tristes da esquerda sul-americana dos últimos anos. Depois de derrotar um golpe de Estado, todo mundo achava que o MAS tomaria um novo impulso e poderia até se renovar. Afinal, um dos grandes problemas dos governos progressistas da chamada Onda Rosa no início dos anos 2000 foi justamente a dificuldade em renovar suas lideranças. Mas ao invés disso, o que se desenha é uma ruptura praticamente incontornável. Quem ganha com isso, você sabe, a velha direita oligárquica e golpista que está pronta para voltar ao poder graças às divisões de um projeto que já teve os seus dias gloriosos na Bolívia, mas que agora parece uma caricatura de si mesmo. Para analisar a crise da esquerda boliviana, está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, a 20ª edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, para começar esse mergulho na política boliviana, eu dou as boas-vindas mais uma vez a ela, Rebeca Neto. O que nós temos de dados sobre a Bolívia no programa de hoje? Juliano, Indira, Cauê e você que nos assiste. Juliano, hoje a gente analisa os últimos episódios desse conflito e também tenta entender o porquê de cada movimentação de cada lado. Muito bem, Beca. Mais uma vez, substituindo o nosso querido Richard Nascimento, ele que é roteirista aqui do La Base Brasil, também jornalista, Cauê Scarim vai contar pra gente como é que essa briga está repercutindo na imprensa e nas redes sociais. Oi, gente, tudo bem? É isso, vamos dar um giro pela mídia boliviana, ver como está tratando, também um pouco da mídia internacional e principalmente ver como a direita boliviana está se movimentando para tentar aproveitar essa crise na esquerda. Muito bem, fechando essa abertura do La Base Brasil, as duas boas-vindas para ela, a Indira Maga, que vai nos trazer no quadro Mundo Afuera um tema super importante, super atual também da conjuntura internacional. Bem-vinda, Indira. Oi, todo mundo, Juliano, Rebeca, Cauê. Hoje a gente fala sobre a ofensiva de Israel no Líbano, que tende a ampliar o conflito no Oriente Médio. É isso. E hoje a gente entrevista o Gladstone Leonel Júnior, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, especialista em Bolívia. Começa agora o 20º episódio do La Base Brasil. E, aliás, se você não assistiu ou não escutou os outros 19 episódios,
você pode conferir a playlist no nosso canal no YouTube, que está na descrição aqui do vídeo, ou também dá uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. Hoje a gente vai fazer uma pausa na análise aí das eleições brasileiras, ou mesmo até de outros temas centrais aqui no nosso país, para olhar para as questões envolvendo a esquerda dos nossos vizinhos latino-americanos. Depois de meses de tensões entre o Evo Morales e o seu sucessor, o atual presidente da Bolívia, Luiz Arce, ou Lúcio, como é conhecido, nessa última semana, o nível da briga dentro aí da esquerda boliviana atingiu patamares nunca vistos antes. Chegou no início dessa semana, a capital La Paz, a marcha para salvar Bolívia, que foi convocada e liderada pelo Evo, que percorreu aí cerca de 200 quilômetros saindo da cidade de Cacaroio. Teve alguns confrontos entre os apoiadores do Evo e do Luiz Arce durante o percurso, aí tem um relato de pelo menos uns 30 feridos. No final da marcha, na segunda-feira, o Evo chegou a dar um ultimato ao presidente. Ou ele troca o seu gabinete ou não vai conseguir governar. Dizendo, inclusive, que os ministros do Arce seriam narcotraficantes, racistas e outras coisas. Já do outro lado, Lúcio disse que o movimento, que foi liderado pelo ex-presidente era uma ameaça à democracia no país e uma tentativa de provocar uma guerra civil. Bom, o objetivo oficial da marcha foi denunciar e criticar o governo por alguns problemas econômicos e aí, sobretudo, a falta de dólares e também a dificuldade de acesso a combustível aí por parte da população, mas também uma desvalorização forte da moeda e uma dependência maior de importações. Só que, na prática, a marcha é um elemento de pressão na tentativa de reabilitar o Evo para que ele possa se candidatar na eleição presidencial que vai acontecer aí no segundo semestre de 2025. O ex-presidente está no meio aí de um imbróglio jurídico que envolve uma decisão de uma turma do Tribunal Constitucional do país, que é o equivalente aí ao nosso STF, que é bastante questionada, mas que hoje segue impedindo uma candidatura do Evo aí na próxima eleição. É verdade, Rebeca, mas como a gente sabe, decisões de tribunais nunca são só jurídicas, elas sempre carregam um forte sentido político, e essa decisão que você mencionou não é diferente. Talvez o que mais importe aqui é que a esquerda boliviana, que governa o país há mais de 15 anos, tirando ali o período pós-golpe de 2019, está completamente dividida de uma forma aparentemente irreversível, pelo menos por enquanto. É bem isso, Juliano. O partido da esquerda boliviana, o MAS, hoje, na prática, está dividido em duas alas que não se conversam mais. Uma controlada pelo Evo e, claro, a outra ligada ao Arce. Eles eram grandes aliados até poucos anos atrás, sendo que o atual presidente foi ministro de Economia do Evo, mas tudo tem se deteriorado aí ao longo desse atual governo. De um lado, o Evo quer voltar a ser o candidato do MAS a todo custo e denuncia aí uma tentativa do Luiz Arce de se aliar até com opositores para inabilitar o ex-presidente. E, do outro lado, o atual mandatário está afincado no poder e não vai sair, e não quer sair, Por sua vez, também denuncia os partidários do Evo de dividir o partido, emparedar o governo e até de desestabilizar o país. E é bom lembrar, Beca, que há poucos meses o presidente Luiz Arce denunciou uma tentativa de golpe no país por parte dos setores das Forças Armadas. O golpe foi derrotado, mas mesmo isso se tornou motivo de disputa entre ele e o Evo. Num primeiro momento, o ex-presidente fez parte da denúncia do golpe, mas depois insinuou que o atual mandatário, o Arce, teria mentido e, na verdade, tentado um autogolpe. Para a gente ver em que pé que está essa disputa. Pois é, Juliano, e essa divisão também se vê nas bancadas no Congresso do país, o que faz com que as medidas que são importantes para o governo não consigam avançar. Inclusive, algumas propostas bem recentes aí de operações de crédito, que o governo quer usar para tentar combater a crise. E os parlamentares ligados ao Evo denunciam que só vão endividar ainda mais o país. Então, foi com esse pano de fundo que a marcha dessa última semana se desenhou. A marcha desagou, em alguns bloqueios de vias feitas aí pelos partidários do Evo, que aí é uma estratégia bem clássica de mobilização, dos movimentos sociais lá na Bolívia. E, do outro lado, esses bloqueios geraram ameaças de possíveis prisões por parte aí dos órgãos de segurança.
Em La Paz, os militares pró-governo também organizaram contramarchas, inclusive protegendo os palácios contra um suposto golpe de Estado do Evo. Enfim, aqui eu acho que o pessoal que nos acompanha já conseguiu entender como está deteriorado o quadro por lá. A situação, de momento, depois disso tudo, parece ser a seguinte. A ala do Evo apresentou ao governo um documento com 16 exigências, entre elas aí a mudança de ministros e a resolução de problemas de escassez de combustível, e disse que, caso o governo não atenda às demandas, ou ao menos não responda aí de maneira satisfatória, eles vão iniciar no dia 30 de setembro uma série de bloqueios de vias em todo o país, e sem previsão de término. No anúncio dessas ações, o Evo confirmou que, com isso, os seus partidários não estão dizendo fora Lúcio. Mais ou menos ao mesmo tempo, também a chanceler interina do país fez uma reunião aí com embaixadores em que denunciou o Evo Morales de que ele estaria colocando um plano de encurtamento do mandato para impor a sua candidatura. Nessa mesma reunião, o governo também disse que, para ser candidato, o Evo está pondo em risco a própria democracia do país. Bom, no meio disso tudo, um procurador da justiça do país chegou até a se colocar à disposição para mediar um diálogo, só que, nesse momento, isso nos parece muito distante de acontecer. Sim, Rebeca, o desenlace dessa crise toda é basicamente impossível de prever por enquanto. Mas o fato é que, independentemente de quem vença, né, entre Evo ou Luiz Arce, quem vai sair ganhando, na verdade, é a direita boliviana. No caso, a mesma direita que deu golpe em 2019 e depois foi derrotada pela mobilização do povo do país. Pois é, Indira. E para quem não lembra, em 2019, o Evo venceu as eleições para um quarto mandato, né, em meio a uma crise na base de apoio do MAS. A situação foi aproveitada aí pela oposição, que contestou os resultados alegando fraude eleitoral. Aí, no meio dessa onda de crescimento da extrema-direita em todo o continente, mobilizações golpistas de direita, junto com as forças armadas, policiais e até a ajuda dos tribunais, acabaram forçando o Evo Morales a se exilar fora do país e colocaram no poder, então, um governo interino liderado pela, então, senadora de direita Jeanine Áñez, que, depois de um tempo, se tornou uma figurinha bem carimbada aqui em falas do Bolsonaro. No curto governo dela, pelo menos 1.500 pessoas foram presas em mobilizações contra o golpe, centenas ficaram feridas e houve 36 mortes. Aí, depois de muita pressão, novas eleições acabaram sendo realizadas em 2020 e o Luiz Arce, então, venceu, né, com 55% dos votos. Então, depois disso, a Jeanine Áñez chegou até a tentar fugir aqui para o Brasil, mas foi impedida aí depois condenada pelo golpe de Estado e também por crimes contra os direitos humanos. Isso. Só para ressaltar essa questão do Bolsonaro, quando a golpista boliviana foi presa, o nosso querido ex-presidente passou a usar o nome dela como um exemplo do que poderia acontecer com ele aqui no Brasil. Uma forma aí de tentar mobilizar a base em sua defesa depois que o governo acabasse e todos os seus crimes ficassem expostos. Na narrativa do Bolsonaro, a Jeanine Áñez estava sendo perseguida, como ele, por aqui. Golpe de Estado contra um governo de esquerda, violações de direitos humanos. Faz sentido a comparação. Pois é, e, bom, na prática, é essa a direita que agora vai tentar voltar ao poder na Bolívia no meio dessa crise toda. O ponto fundamental aqui é que tem muita coisa em risco. Os governos do Evo e agora do Arce na Bolívia tiveram um grande êxito em políticas de redução das desigualdades, reformas estruturantes e avanços democráticos. O MAS chegou ao poder no país em 2006, fazendo parte, né, da onda rosa, como o Juliano comentou, de governos progressistas por toda a América Latina. E foi durante o período do Evo que a Bolívia transformou a sua Constituição e passou a reconhecer o país como um Estado plurinacional, estabelecendo que o país é formado por diversas nações indígenas, que tem direito à autonomia e autodeterminação, às suas línguas, culturas e rituais. O Evo nacionalizou as reservas de recursos naturais, principalmente o gás e o petróleo, renegociou contratos com empresas multinacionais que exploravam o país e fortaleceu, sim, o papel do Estado na economia e financiou aí diversos programas sociais importantes. Só que, assim,
como na maioria das experiências de governos progressistas aqui na América Latina, encontrou seus limites por ter baseado, né, o projeto na exportação de commodities, no caso da Bolívia, principalmente o gás, além de ter ficado dependente das flutuações econômicas do mercado internacional. Isso acaba gerando diversos conflitos relacionados ao uso do território, o que, na Bolívia, impacta diretamente a principal base da esquerda, que aí, nesse caso, são os camponeses e os indígenas. E mesmo assim, mesmo com esses limites, a experiência do Evo foi uma das que mais deixou avanços estruturais no país, nesse ciclo de governos progressistas. Daqui de longe, mas não tão longe assim, o que acaba gerando na gente é tristeza de ver como está difícil visualizar uma saída pactuada para essa crise, né? Pois é, Juliana, como você disse lá no início, até teve algumas tentativas de construir saídas, por exemplo, com um nome que ficasse aí no meio do caminho, né, entre os dois, mas que, ao mesmo tempo, também não fosse exatamente de nenhum dos lados. Só que nada funcionou até agora. E depois do que aconteceu nessa última semana, está até difícil de pensar que algo vá funcionar a curto prazo. E no fundo, a crise da esquerda boliviana fala muito sobre a nossa dificuldade de produzir renovações e reconstruir os projetos, principalmente quando se está no poder. É algo para a gente pensar também aqui no Brasil. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. Bom, gente, falar sobre a repercussão de assuntos da América Latina aqui no Brasil é sempre um calvário. Porque a impressão que dá é que ninguém, ou quase ninguém, liga para o que está acontecendo nos países vizinhos do nosso. A não ser que seja a Argentina, ou, mais ainda, a Venezuela. Quando se trata de um país ainda mais periférico, como é o caso da Bolívia, pior ainda. Fuçando um pouco na mídia aqui do Brasil enquanto eu fazia pesquisa para esse nosso episódio do La Base, me deparei com várias matérias publicadas em jornais brasileiros sobre algo que acontece na Bolívia, escritas por agências europeias. Enfim, acho que eu nunca vou me acostumar com isso. A mídia tradicional e mesmo a maior parte da alternativa aqui do Brasil tem feito quase que só uma cobertura noticiosa, sem muita análise ou opinião. Então, para contribuir aqui com a nossa conversa, eu queria primeiro fazer um link com esse debate sobre como a direita boliviana está se aproveitando da crise atual. Para começar, ela, Jeanine Áñez. Segundo o jornal El Mundo, a ex-presidente golpista aproveitou para acusar o Evo Morales de ser o responsável pelos conflitos de Sencata, uma localidade na cidade de El Alto que, depois do golpe de 2019, foi vítima de um massacre promovido pelas forças de segurança do governo golpista que deixaram os 36 mortos que a gente mencionou no primeiro bloco. Áñez disse: agora o incitador de 2019 está convulsionando o país e novamente chamando a guerra civil, como em 2019. É tanto o medo e a covardia do governo que esperam para ver o que acontece. Aquele violento foi quem incentivou as pessoas a irem para Sencata. Cauê, mas uma crise desse tamanho acaba abrindo uma brecha para tudo, até mesmo para golpista condenado a virar fonte sobre violência e ataques à democracia. E nesse sentido, nos parece que a mídia boliviana não é tão diferente assim da nossa, né? Pois é. Outro exemplo de dirigente da direita do país se aproveitando de tudo isso foi Luiz Fernando Camacho, governador eleito da província de Santa Cruz e acusado de ter participado da trama golpista de 2019. No jornal El Deber, ele disse que Evo e Arce tentam colocar a Bolívia sob o fogo cruzado de suas lutas por poder, enquanto isso, os problemas que importam para as pessoas não têm solução. E nesse mesmo jornal, um editorial do dia 23, segunda-feira, meio que anunciou uma reunião, uma articulação entre dirigentes políticos da direita da região ali de Santa Cruz, com gente também da sociedade civil, sobre o título de Construamos Unidade para Salvar a Pátria. Um dos caras presentes no encontro disse que é preciso construir um governo de transição sólido, com governabilidade parlamentar e territorial, sob a premissa de garantir estabilidade na reconstrução da economia e recanalizar o futuro dos bolivianos. Tudo isso aí, segundo o editorial do jornal. Parece um pouco quando os Estados Unidos dizem que precisam urgentemente levar democracia para algum lugar distante. Mas é isso, é o que a gente vem falando, não existe vácuo na política. Se a força mais poderosa do país, a esquerda, no caso, está no meio dessa guerra, a direita não vai parar para esperar. Ela já está se organizando para tirar proveito disso e voltar ao poder a todo custo, né, Cauê? Esse cenário está muito claro, Indira.
Tanto é que uma pesquisa conduzida pelo Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o CELAG, ainda em 2023 mostrou que mais de 42% da população da Bolívia considerava que o maior conflito num futuro próximo é a disputa entre Luiz Arce e Evo Morales, à frente, por exemplo, do narcotráfico, da corrupção, eleições, enfim, outros pontos. Isso acaba mostrando duas coisas, né? Qual é? Uma, que, claro, a população sabe da relevância dessa disputa entre os dois para o futuro do país, com as eleições chegando e a estabilidade do governo em jogo. Mas, por outro lado, revela o próprio tamanho do MAS e da esquerda, né? Que são, de forma geral, muito pujantes na sociedade boliviana. Independente da crise atual e das tentativas da direita de se aproveitar dela, a população do país segue mobilizada em torno das propostas e dos valores dessa nova Bolívia que foi construída nos anos de MAS. Pois é. E continuando o giro para algumas das mídias bolivianas, não demorou muito para os analistas serem convocados a opinar por lá. No jornal El Mundo, essas figuras meio abstratas que pairam sobre o jornalismo ocidental cravaram: a marcha foi para deixar de fora da agenda os incêndios, os dados do censo e a crise econômica. As pessoas ouvidas pelo jornal chegam a falar de uma suposta briga entre Evo e Arce e que, no fundo, tudo não passa de uma estratégia para confundir o debate público. Enfim. Já em mídias mais ligadas à esquerda do país, um editorial do jornal La Época, que é ligado ao grupo do atual presidente, mostra bem o nível das rusgas. O título é Golpe e Golpismos, as ameaças, e chama os partidários do Evo de antidemocráticos que querem derrubar um governo popular. Diz que tem ex-militares na facção do ex-presidente, por aí vai. E, bom, saindo um pouco aqui da América Latina, o El País, jornal espanhol, disse que o Evo leva a sua guerra contra o presidente Luiz Arce para La Paz e sugere que ele deve renunciar, citando uma fala do Evo, em que o ex-presidente diz que o atual mandatário deve cumprir a sua obrigação de governar bem, e se não pode, sabe o que deve fazer. Para onde se olha, é crise, gente. Crise para todo lado. Até teve na esquerda da América Latina gente tentando repactuar as coisas por lá. Mas agora que a briga estourou de vez, fica difícil voltar atrás, hein? Sim, Juliana. A principal voz nesse sentido, sem dúvida, foi o Álvaro Garcia Linera, que foi vice do Evo e é um intelectual incontornável para se pensar as esquerdas da América Latina hoje. Há alguns meses, vendo que o caldo da disputa estava entornando de vez, o Linera pediu unidade em uma entrevista ao jornal mexicano La Jornada. Ele disse, abre aspas, agora estamos fraturados e precisamos, ao mesmo tempo, da unificação do Bloco Popular e da pressão por reformas. Uma tentativa de Luiz Arce fazer isso sozinho é impossível, porque ele é minoria no parlamento. É necessário um acordo com o Bloco pró-evista para além da candidatura, na perspectiva de como manter o bloco majoritário do povo e implementar reformas que devolvam ao processo a mística e o entusiasmo perdidos hoje. Há um mal-estar silencioso e apatia. Essa é uma saída que, olhando hoje, parece quase impossível. Bom, para terminar o nosso giro aqui, é importante mencionar que os líderes da esquerda na América Latina têm passado ao largo desse tema nos últimos dias, pelo menos até aí, onde eu pude pesquisar. Lula, Boric, Petro e outros não entraram muito no assunto. Bom, é isso. As questões que ficam são várias, né? Os tribunais vão reabilitar o Evo? Vai ter algum tipo de repactuação, nem que seja forçada dentro do MAS? A crise nas esquerdas bolivianas pode acabar dando força eleitoral à direita do país? De agora até as definições disso tudo, ainda parece ter muita água para passar debaixo da ponte. Obrigado, Cauê. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera com Indira Maga. Mundo Afuera com Indira Maga. Bem, vamos agora ao Oriente Médio. Prestes a completar um ano da guerra em Gaza, a situação piora e novos conflitos se intensificam na região. Já há algum tempo, o governo israelense dava sinais de que as operações militares poderiam se expandir, deslocando o foco de Gaza para a região norte. E assim, na última semana, as intenções de Israel viraram bombardeios no Líbano, relembrando a guerra de 2006, que durou 34 dias e matou a mais de 1.000 libaneses. Desde outubro do ano passado, o Hezbollah e Israel têm trocado ataques com mísseis e drones quase diariamente, o que já forçou a evacuação de dezenas de milhares de civis nos dois lados da fronteira. Mas a tensão escalonou e, considerando todos os dias de ataque, já são 620 mortos, incluindo 50 crianças e quase 2.000 feridos. E nessa quarta-feira foi confirmada a morte de um brasileiro de 15 anos no Líbano por conta de um dos ataques de Israel.
Mas vamos então à linha do tempo dos acontecimentos mais recentes. No dia 17 de setembro, um ataque coordenado explodiu simultaneamente centenas de pagers no Líbano. O alvo eram membros do Hezbollah. A ação deixou 12 mortos e mais de 2.000 feridos. Tanto o grupo libanês quanto autoridades internacionais, incluindo os Estados Unidos, responsabilizaram Israel pelo ataque, ainda que oficialmente eles não tenham reivindicado a autoria. No dia seguinte, outro ataque. Walkie-talkies também pertencentes a membros do Hezbollah explodiram, causando mais de 20 mortes e centenas de feridos. O episódio revelou o extenso planejamento e uma certa sofisticação das operações israelenses, mostrando que o conflito, de fato, inaugurava uma nova face. Indira, e aqui vale dizer, essa ação tem nome, e o nome é terrorismo de Estado. Se fosse qualquer outra nação ou grupo realizando coordenadamente a explosão de diversos equipamentos eletrônicos, deixando milhares de feridos, incluindo civis, portanto a maioria não fazia parte do Hezbollah, a gente sabe como é que o episódio estaria sendo tratado e repudiado pelas potências ocidentais. Pois é, Juliano, nada mais certo. E embora várias nações tenham se manifestado solidariedade, especialmente quando se trata de países europeus, ocidentais e os Estados Unidos, ninguém está classificando como um ato terrorista. Ainda na quarta-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, sinalizou que o foco militar do país, até então concentrado em Gaza, estava se movendo para o norte, indicando que o Líbano se tornaria mesmo o novo epicentro dos bombardeios. Na quinta-feira, 19 de setembro, a primeira resposta oficial do Hezbollah. Hassan Nasrallah, líder do grupo, fez um discurso em que admitiu os danos sofridos, mas prometeu vingança. Enquanto ele falava, aviões israelenses sobrevoavam Beirute, a capital libanesa, aterrorizando os moradores. Mais tarde, Israel seguiu cartilha que utilizava em Gaza, dizer que os alvos eram pontos estratégicos para seus oponentes. E assim, realizou dezenas de ataques aéreos contra supostos lançadores de foguete do Hezbollah no sul do Líbano. Foi um dos bombardeios mais intensos nos últimos meses. No final de semana, mais ataques, dessa vez concentrados mais ao sul de Beirute, deixaram mais de 40 mortos, incluindo crianças e também um dos líderes do alto comando do Hezbollah. O grupo respondeu e lançou mais de 100 mísseis para o território israelense, numa clara tentativa de demonstração de força e alcance. Mas foi na segunda, 23 de setembro, o dia mais mortal desde a guerra de 2006. Israel lançou centenas de ataques aéreos no sul e no leste do Líbano, matando 492 pessoas, segundo o Ministério de Saúde do país. Entre as vítimas estavam 35 crianças e dezenas de mulheres. Hospitais e ambulâncias também foram alvos, deixando a região em estado de calamidade. As mensagens de evacuação enviadas previamente aos moradores de Beirute indicavam que a ofensiva israelense estava longe de terminar. A quantidade de civis mortos pelos ataques israelenses nos últimos meses, aí, tanto em Gaza quanto agora no Líbano, ultrapassa qualquer linha de razoabilidade. Israel não vai parar enquanto não for parado. Por isso, a conivência do norte global se torna cada dia mais injustificável. Sem dúvida, Rebeca. E sem querer ser alarmista, a gente precisa olhar com atenção para a possibilidade de um conflito de proporções muito maiores. O Hezbollah, diferente do Hamas, tem uma capacidade militar muito maior, com um arsenal mais sofisticado e um controle forte no sul do Líbano. Eles também têm experiência em confrontos prolongados, o que complica muito a situação para Israel. Mas ainda assim, Benjamin Netanyahu parece continuar disposto a alavancar a guerra, porque, como já dizemos em muitos episódios do La Base Brasil, para o primeiro-ministro isso continua sendo conveniente. Mesmo que o conflito não seja de grande interesse nem para Israel, como
como um todo, nem para Hezbollah, a situação serve para que ele continue no poder e assim evite ser preso. Também serve para ele tentar influenciar nas próprias eleições dos Estados Unidos, já que para o campo democrata é péssimo que uma nova guerra estoure a poucas semanas da eleição e, ao mesmo tempo, o Trump seria um aliado ainda maior do governo de Israel. Mas mesmo diante de tudo isso, Joe Biden continua preservando o tal direito de Israel de se defender. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, ele diz que, abre aspas, qualquer país teria o direito e a responsabilidade de garantir que um ataque como esse nunca mais acontecesse, se referindo ao 7 de outubro do ano passado. Biden também afirmou estar determinado a evitar uma guerra mais ampla que envolva toda a região e pediu que o Israel e o Hamas aceitem um acordo de cessar-fogo proposto pelos americanos em maio. Nesse momento, o jogo do Netanyahu parece ser de tentar enfraquecer o Hezbollah com esses ataques, atingindo estruturas e eliminando figuras importantes do grupo. Mas, por enquanto, o Hezbollah segue minimamente resistindo e tentando contra-atacar. O grupo, é bom lembrar, tem forte apoio do Irã. Inclusive, o Nasrallah desafiou Israel a fazer uma invasão terrestre ao sul do Líbano, sabendo que essa seria uma operação complexa e arriscada para o exército israelense. E é justamente essa possibilidade que muitos analistas estão debatendo agora, Cauê. Uma invasão terrestre ao Líbano colocaria Israel em uma posição extremamente complicada. O país já está lutando em várias frentes, com operações em Gaza e incursões frequentes na Cisjordânia. O exército israelense, apesar de ser uma força militar poderosa, poderia ficar sobrecarregado e uma guerra em múltiplas frentes seria um desafio imenso. Mesmo assim, Israel convocou 2 brigadas adicionais de reserva para a fronteira norte e, segundo o tenente-general Herzi Halevi, comandante do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, eles devem se preparar para esta invasão terrestre. É inegável que o cansaço emocional e físico das tropas pode complicar ainda mais a situação. Por hora, são os ataques aéreos que continuam predominando. Na madrugada desta terça-feira, dia 24, Israel atacou dezenas de alvos do Hezbollah, que levaram ao cancelamento de mais de 40 voos com destino e chegada a Beirute. A resposta foi um míssil direcionado a Tel Aviv nessa quarta-feira. O projétil foi interceptado por Israel e não houve vítimas. Indira, a verdade é uma só. O Oriente Médio está à mercê de uma agenda pessoal do Netanyahu, que já provou diversas vezes desconhecer limites quando o assunto é aumentar o poder de Israel à força. Enquanto milhares e milhares morrem, os Estados Unidos, com as demais potências ocidentais sob a sua tutela, seguem numa sinuca de bico enquanto as eleições não acontecem. E a ONU, junto com os demais mecanismos internacionais, vai mostrando cada vez mais a sua total falta de condições para fazer frente a essas atrocidades. E assim, elas continuam acontecendo. Obrigado, Indira. Agora, nós vamos à entrevista do dia com Gladstone Leonel Júnior, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e autor do livro Novo Constitucionalismo Latino-Americano, um estudo sobre a Bolívia. La Base Entrevista. Então, antes de mais nada, obrigado, Gladstone, pela tua presença aqui conosco no La Base Brasil de hoje. A gente tentou, ao longo desse programa todo, desvendar quais são os possíveis desdobramentos dessa crise envolvendo o Evo Morales e o Luiz Arce na Bolívia. Você é um pesquisador do país, analisou o processo que deu origem à nova Constituição na Bolívia. Você, como alguém que conhece a realidade política boliviana, qual seria a sua resposta para essa pergunta? O que vai acontecer nessa luta fratricida entre Luiz Arce e Evo Morales? Bom dia, Juliano, pessoal do La Base Brasil, satisfação estar discutindo, debatendo a América Latina com vocês, sobretudo essa situação da Bolívia, que, querendo ou não, impacta nas relações políticas da América Latina, sem dúvida nenhuma. Para a gente entender essa questão relacionada ao Luiz Arce, ou
que a gente costuma chamar Lúcio Arce, né, e o Evo Morales, a gente tem que entender um pouco o papel dessas figuras no cenário político boliviano, né? O Evo, ex-presidente, né, é uma figura que tem uma ligação orgânica histórica com os movimentos sociais e com a base do MAS, que é o partido que ele faz parte, ajudou a fundar o movimento ao socialismo. Então ele tem uma certa equivalência à figura de um Lula para nós aqui no Brasil, a importância da figura do Evo. Lúcio Arce foi ministro da Fazenda do Evo Morales, um quadro muito importante no momento de crescimento econômico da Bolívia, e se catapultou, estimulado, inclusive, pelo Evo Morales, né, após o golpe de 2019, ser o cabeça de chapa, né, acabou sendo presidente, se tornando presidente nas eleições de 2022, e é uma figura importante nesse aspecto. Só que tem uma outra figura também, que às vezes a gente esquece de colocar dentro desse xadrez político, que tem uma importância central, que é o Davi Choquehuanca, que foi ministro das Relações Exteriores do Evo, com forte ligação na base indígena e um lastro mais popular que o Lúcio Arce. Ele acabou, seria um nome para liderar a frente de um processo com o Evo fora, mas ele acabou, num segundo plano, né, ficando de vice na chapa do Lúcio Arce, né? Então é um contexto, né, e eu coloquei um pouco essas figuras, eu trouxe essas figuras, porque é um contexto que esse cenário ajuda a compreender um pouco as disputas intra-bloco, né, entendendo esse bloco indígena popular que se faz presente desde as eleições de 2006 na Bolívia, e parece que o Evo, pensando em voltar em algum momento, apoiou o nome do Lúcio ao invés do nome de Choquehuanca, o que fragilizou as relações entre o Evo e o Davi Choquehuanca, né? E quando o Lúcio Arce assume a presidência, ele busca manter um protagonismo e não abrir espaço para o Evo retornar à presidência. Então vai iniciar um desgaste entre essas lideranças políticas. Então, né, não dá para se fazer um diagnóstico do fim desse embate, né, mas obviamente o ideal seria a construção de uma unidade política retomada nesse bloco e entre essas lideranças, né? A gente está falando, não podemos esquecer disso, do país que mais tomou golpe de Estado desde a sua independência formal na América Latina. Então é uma lição que nos deixa em alerta para esse tipo de situação. Se nem você consegue responder essa pergunta, Gladstone, é porque realmente ela é de difícil solução. Eu sei que é um dos principais especialistas de Bolívia aqui no Brasil. Claro que tem aí como pano de fundo, a gente analisou isso também no episódio de hoje, do La Base Brasil, a disputa eleitoral do ano que vem. O ano que vem a Bolívia, como a gente já mencionou aqui no programa, vai ter novamente eleições presidenciais, né? E a disputa que está em curso nesse momento também tem a ver com essa data simbólica da eleição de 2025, né? Como é que se avalia? Claro que a disputa também tem a ver com o controle do partido, do MAS, tem a ver com a liderança desse bloco. As pesquisas mostram hoje o Lúcio Arce com muita dificuldade para enfrentar um processo de reeleição na Bolívia. Como é que você acha que isso pode impactar em termos eleitorais? Se essa divisão ela se consolida, como tudo indica que vai se consolidar, né? O que isso pode representar em termos eleitorais e do risco da vitória da direita? Afinal de contas, as forças populares estão divididas assim, abrem caminho para que esse projeto que já dura, como você mencionou aí, quase 20 anos, né, 19 anos no ano que vem, para que esse processo talvez seja interrompido, não pela força de um golpe, como aconteceu em 2019, mas, quem sabe, por força da vontade popular. Juliano, o impacto é direto. É inegável, para a gente falar das eleições de 2025 na Bolívia, é inegável a gente olhar para o que foram as eleições de 2019 na Bolívia. Por quê? Porque o Evo toma um golpe em 2019, tendo sido retirado de forma ilegítima do exercício de um mandato que não aconteceu, apesar dele ter sido vitorioso nas eleições. Então a base popular reivindica o nome do Evo, também levando em consideração isso. Ele foi eleito por um mandato que ele não exerceu. Então, tal como no Brasil, Equador, Argentina, a Bolívia também o judiciário movimentou-se no sentido de inviabilizar a candidatura do Evo. Então, diante disso, a movimentação importante por vir de setores populares, né, as marchas, as mobilizações promovidas pelo Evo, eles demonstram uma força política na sociedade e demonstram mobilizações das classes populares, algo que as esquerdas, inclusive, necessitam
fazer mais para não serem sucumbidas e não deixarem o campo político ser pautado pela extrema-direita, como é algo que em alguma medida acontece no Brasil, né, com Marçal, Bolsonaro da vida. A gente vai levando o centro para um outro campo, né, mais à direita do que, de fato, né, para a esquerda. Então, com esse tipo de mobilização, é possível que o Evo está puxando, por exemplo, através de marchas, é possível fazer uma luta ideológica e se modificar, inclusive, a postura do judiciário e de mais poderes. Então, não ao contrário, como muitas vezes também a gente faz aqui no Brasil, numa situação de recuo político, alça o judiciário como salvador da demanda, como se ele fosse um parceiro histórico, o que é um engano estrondoso e a conta uma hora chega. A gente já viu isso na Lava Jato, né? Então, indo ao ponto, as mobilizações populares me parece que leva o centro político na Bolívia mais à esquerda, mas ao mesmo tempo que sua fragmentação fragiliza o campo numa disputa eleitoral, dando a oportunidade para a direita, que é uma direita na Bolívia, tal qual na Venezuela, não é qualquer direita, né, é uma direita golpista, tanto que deu e chancelou um golpe em 2019, se reaglutinar para derrotar o campo popular nas eleições. Então esse é o grande perigo que a gente corre. É isso. Aparentemente, pelo que indicam as pesquisas, se mantiver a inelegibilidade do Evo Morales, o candidato for mesmo o Lúcio Arce, não se sabe por qual partido, já que o MAS ainda segue sob forte influência do Evo, esse é o grande imbróglio por trás dessa história toda, aparentemente nós teríamos uma grande chance de vitória da direita. Para terminar, Gladstone, queria te perguntar o que essa vitória da direita, possível vitória da direita em 2025, pode representar em termos de retrocessos sociais. Porque, apesar das muitas contradições que o processo de mudanças na Bolívia foi acumulando ao longo do tempo, contradições econômicas, sociais, ambientais, né, econômicas, políticas, enfim, como que a vitória, uma possível vitória da direita no ano que vem, pode representar em termos de retrocessos, seja de políticas sociais, seja do controle do Estado sobre recursos minerais estratégicos, sobre a inserção do país nas relações diplomáticas e mesmo geopolíticas na América Latina. Eu queria que você comentasse um pouco quais são as ameaças concretas que a vitória da direita traz consigo. As ameaças elas estão ligadas também para um resultado que me parece que vai além do resultado eleitoral da eleição de 2025. Por quê? Porque nós não estamos falando simplesmente de uma eleição em que o campo popular está fragmentado e a direita está buscando se aglutinar. A gente está falando de um período de crescimento da extrema-direita no mundo. Então, uma esquerda fragmentada em um país recordista de golpes de Estado pode ser presa fácil diante de uma articulação que é global desses atores. Então, não é só uma articulação da direita boliviana. Então, isso aí a gente já tem que ter essa ciência. Uma segunda questão que é importante, que está relacionado com esse aspecto que eu falei, e que não é menos importante, porque muitas pessoas tentam enxergar isso como um chavão, às vezes um chavão político, um chavão acadêmico, mas a gente tem que levar cada vez mais a sério, tem que levar cada vez mais a sério essa categoria, que é a categoria do imperialismo. Ela não pode ser subestimada. Por que não? Porque da mesma forma que hoje todos conhecem o poder devastador do que foi o colonialismo, o poder devastador do que foi o escravismo colonial, o imperialismo ele não é algo simplesmente do nosso imaginário, né? A gente está falando de uma Bolívia que tem a maior reserva de lítio do mundo. Isso é fundamental para o desenvolvimento do capital e para a exportação e transferência internacional de valores. Então, obviamente, né, a Bolívia vai sofrer esse assédio, como já sofreu no caso da figura do Elon Musk, em razão dos carros da Tesla e da importância geopolítica e mineral que a Bolívia tem hoje. Então, não dá para subestimar esse tipo de força. E algo que vai impactar, caso, obviamente, essa direita se reaglutine e vença as eleições, é inclusive no papel e na possibilidade que hoje as esquerdas têm na Bolívia de renovação das lideranças forjadas na luta social, que é um imperativo urgente nas esquerdas, né? Uma derrota eleitoral advinda com a perseguição das esquerdas na Bolívia, como a gente viu em 2019, 2020, pode dificultar esse tipo de processo de transição. Então isso são desafios que me parece que temos tanto na Bolívia quanto na Venezuela, que daria um outro programa, mas que seria interessante de enfrentar essas questões, quanto no próprio Brasil. Então é um desafio que a gente pode colocar, não mais para o médio prazo, do médio para o curto prazo, né, para a América Latina de uma forma geral. Então a gente tem que ficar atento a essas questões que me parecem que são cruciais para os processos de transformação política daqui para frente.
Muito bom. Se tem um lugar onde o conceito de imperialismo continua atual, é na América Latina, em particular na América do Sul, né? Haja visto a história, né, que até hoje está presente, as consequências da política imperialista no presente e no passado, né, Gladstone? Primeiro, te agradecer muito, professor Gladstone Leonel, além de grande intelectual, sambista, torcedor do Cruzeiro, um amigo querido. Obrigado, Gladys. A gente se fala em breve. Obrigado pela tua participação aqui no Labase Brasil. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal do Labase Brasil. Parabéns pelo trabalho. Fico à disposição quando precisarem. Bom, esse foi o 20º episódio do Labase Brasil. A gente queria aqui dedicar esse programa para a Natália Urban, jornalista, internacionalista, que fazia parte do Brasil 247, uma mídia também, assim como o Labase Brasil, comprometida com a luta contra as desigualdades, contra o imperialismo, em defesa da paz e da unidade dos povos. A Natália Urban nos deixou essa semana e a gente queria estender os nossos pêsames a todos os amigos, familiares e colegas dela, lembrando sempre a importância do jornalismo independente, combativo e comprometido com um mundo mais justo e democrático. No roteiro, na pesquisa de hoje, o Cauê Scarin e a Jana Maurer. A direção de produção, do Cláudio Zamboni. A direção de arte e o switcher, do Luciano Perobelli. Na produção, a Suzy Domingues e na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, o Paulo Lofredo. E na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e mixagem são do Luciano Melo e a locução do Fernando Buzian. O Labase Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.